Olá, meus queridos, minhas queridas, eu sou o professor Paulo Henrique e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a energia solar fotovoltaica e descobrir como ela pode ser eficiente em nossas vidas. Vamos ver o seu funcionamento, benefícios e limitações. Hoje vamos falar sobre o funcionamento da energia solar, a energia fotovoltaica, que é a forma como a luz é convertida em eletricidade através das células fotovoltaicas ou placas solares. Mas o que são essas células fotovoltaicas, hein, gente? Bem, elas são como pequenas unidades presentes nos painéis solares, compostas por materiais semicondutores, geralmente o silício. Quando os raios solares atingem essas células, elas ficam animadas e começam a trabalhar. Cada célula fotovoltaica é formada por duas camadas de material semicondutor. Uma com carga positiva, a outra com carga negativa. E aí já viu, né? Essa diferença de cargas faz com que se crie um campo elétrico dentro da célula. Quando a luz solar incide sobre a célula fotovoltaica, ela contém partículas chamadas fótons. Esses fótons são absorvidos pelo material semicondutor, fazendo com que os elétrons, que são partículas negativas, ganhem energia suficiente para se mover até de uma camada para outra. Esse movimento dos elétrons cria uma corrente elétrica, gerando assim a eletricidade. Essa eletricidade pode ser usada para alimentar nossas casas, escolas, empresas e até mesmo carregar os nossos carros. A fórmula que representa essa reação é uma fórmula relativamente complexa que está descrita aqui. Bom, nesse caso, não se preocupem, não precisamos nos aprofundar muito nessa fórmula, nem tampouco decorá-la. A energia solar fotovoltaica funciona convertendo a luz solar em eletricidade através das células fotovoltaicas. É como se absorvesse a luz do sol e transformasse em energia elétrica para ser utilizada em nossas vidas, em nosso cotidiano. Bom, e que tal se agora nós formos discutir nesse momento os benefícios da energia solar fotovoltaica, hein? Bom, primeiro nós temos que há uma grande redução de emissão de gases de efeito estufa com esse tipo de energia. Já ouviram falar certamente em dióxido de carbono ou CO2, não é isso? Bom, vocês sabiam que esse dióxido de carbono ou CO2 promove o aquecimento global? Pois é, a energia solar fotovoltaica ajuda a diminuir a quantidade do CO2 liberado para a atmosfera. É como se os painéis solares combatessem o CO2. Além disso, ela nos auxilia na economia de energia porque a luz do sol é gratuita. E tem mais, hein, gente? A energia solar fotovoltaica também nos dá independência energética. Isso significa que não precisamos depender tanto de companhias de energia elétrica. Vocês já imaginaram ter na sua própria residência energia fotovoltaica, energia solar? Já pensaram? Bom, agora é importante que a gente diga e entenda que a energia solar fotovoltaica traz muitos benefícios ao meio ambiente. Para o nosso bolso também, porque nos leva à independência energética. Bom, e agora que tal se a gente falar um pouquinho acerca das limitações da energia solar fotovoltaica, que apesar de ser uma ótima opção de geração de energia limpa, também possui suas limitações. A primeira limitação é a dependência da disponibilidade de luz solar. Afinal, os painéis solares precisam do sol para gerar energia. Imagine agora uma cidade diferente, onde todos os moradores têm painéis solares em suas casas. Durante o dia, quando o sol está brilhando forte, os painéis solares estão trabalhando a todo vapor, gerando energia elétrica para as casas. Mas à noite, quando o sol se põe, os painéis solares não produzem energia. Outra limitação são os custos iniciais de instalação. Os painéis solares podem ser um investimento inicial um pouco mais salgado que o normal. Isso pode afetar o seu bolso, mas trazem benefício a longo prazo. Por último, temos a necessidade de espaço para a instalação dos painéis solares. Eles precisam de um local adequado, como telhados ou áreas abertas, para serem instalados. Bom, agora vamos falar sobre as tecnologias emergentes na área de energia solar fotovoltaica que estão trazendo ainda mais inovação e diversão para esse mundo solar. Uma dessas tecnologias
são os painéis solares flexíveis, isso mesmo, que são capazes de se adaptar a diferentes superfícies, como telhados curvos e até mesmo roupas especiais com células solares embutidas. Que tal, hein? Uma outra tecnologia empolgante são as células solares de terceira geração, sempre buscando novas formas de capturar a energia do Sol e transformá-la em energia elétrica. Essas células solares de terceira geração utilizam materiais bem avançados, como, por exemplo, nanotubos de carbono, para melhorar a eficiência e reduzir os custos dos painéis solares. E não podemos ainda esquecer do armazenamento de energia. Afinal, às vezes o sol brilha forte, mas não precisamos de energia solar naquele momento. Aí então é que entra o armazenamento de energia com baterias solares. Elas são como cofres solares que guardam a energia excedente para ser utilizada quando precisamos, mesmo durante a noite, onde o sol já se pôs. É como se tivéssemos um estoque de energia solar prontinho para ser utilizado quando necessário. O importante é entender que as perspectivas futuras da energia solar fotovoltaica nos mostram um futuro brilhante, com avanços tecnológicos, integração de diferentes fontes de energia renovável e uma transformação positiva na matriz energética global. Essas perspectivas são como um horizonte cheio de possibilidades, onde a energia solar fotovoltaica se torna cada vez mais presente em nossas vidas. Pois é, e assim chegamos ao fim de mais uma aula, nesse caso falando sobre energia solar fotovoltaica. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse tema tão importante. E vamos aqui nesse momento recapitular o que nós vimos até agora. Nós aprendemos sobre o funcionamento da energia solar fotovoltaica, como a luz solar é convertida em eletricidade através da chamada célula fotovoltaica. Exploramos os benefícios dessa fonte de energia, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, a economia de energia e a independência energética. Conhecemos as limitações dessa energia, como a dependência da disponibilidade de luz solar, os custos iniciais de instalação e a necessidade de espaços próprios para a instalação dos painéis solares. E, por fim, exploramos as tecnologias emergentes na área, como painéis solares flexíveis, células solares de terceira geração e armazenamento de energia. E para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema, não esqueçam de acessar a plataforma e ler o texto de aprofundamento que já está disponível, hein, gente? Para testar os seus conhecimentos, lembre-se de responder as questões do quiz. E, por fim, participem do fórum de discussão, respondendo a questão central e comentando a resposta de 2 outros colegas. Isso vai validar a sua frequência e gerar a nota dessa aula. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima aula.